na videoaula de hoje eu vou fazer um resumão de geografia referente aos capítulos 8 e 9 do nosso livro. Só que essa videoaula vai estar dividida em duas partes, porque eu já usei os slides que a nossa professora já fez, então uma parte da aula é do capítulo 8 e a outra parte é do capítulo 9. Então, bora lá. No capítulo 8, a gente vai começar falando da radiação solar. A Terra não é lisa e nem completamente redonda. E pelo fato dela não ser lisa e nem completamente redonda, faz com que a radiação solar que cai no planeta é diferente dependendo da região. Então, por exemplo, a forma da Terra, a rotação da Terra e a latitude dela influenciam a radiação solar. Vocês podem ver aqui que na linha do Equador e no Trópico de Câncer tem muito mais radiação solar do que nas zonas temperadas e nas zonas glaciais. Por isso que as zonas polares, em uma parte do ano, ela é toda fria, e na outra parte ela é toda dia, uma parte ela é toda noite, outra parte ela é todo dia. E é por isso que nas regiões próximas da linha do Equador e do Trópico de Capricórnio, a gente já tem o quê? 12 horas de dia e 12 horas de noite. Agora a gente tem as camadas da atmosfera. Por quê? A atmosfera é uma camada que tem ao redor do nosso planeta Terra. Só que dentro da atmosfera a gente tem 5 camadas. A exosfera, que é onde ficam os nossos satélites, a termosfera, que é onde acontecem as auroras boreais, a mesosfera, que é a mesosfera que nos protege de meteoros, a estratosfera, que é onde a gente consegue ir, por exemplo, no passeio de balão, e na troposfera, que é onde costuma ficar aí sobrevoando os aviões. Mas o que é a atmosfera? A atmosfera é uma película que reveste o planeta. Igual a gente tem a película lá do nosso celular que reveste a tela, a atmosfera é uma película que reveste o planeta. E ela é crucial para os climas e para o surgimento de vida na Terra. E pelo que a atmosfera é composta? Ela é composta de várias coisas. E tudo que tem dentro da atmosfera é responsável por equilibrar a temperatura na Terra. Por isso que a Terra não é nem tão fria e nem tão quente. E é justamente por a temperatura da Terra ser equilibrada que a gente consegue morar nela. Agora a gente tem fatores climáticos. Fatores climáticos são fatores que constroem o clima. E são eles a temperatura, que é o grau de agitação das moléculas, a pressão, que é o peso exercido por uma coluna vertical de ar, a precipitação, que é a queda de água do céu, a umidade do ar, que é a quantidade de vapor d'água que a gente tem na atmosfera, e os ventos, que é a diferença de temperatura e pressão que o ar exerce. Esses são os fatores climáticos que constroem o clima. Agora a gente tem os fatores que modificam o clima. E são eles a latitude, por exemplo, a linha do Equador é uma latitude, a altitude, as montanhas, as cordilheiras, a maritimidade, que é quando a gente tem uma baixa amplitude térmica, porque a região é próxima do mar ou do oceano, e o oceano, com os ventos frios e quentes, acaba dando uma baixa amplitude térmica, e a continentalidade, que favorece uma alta amplitude térmica. A gente tem as correntes marítimas, que são as massas de água, e a gente tem as massas de ar, que são porções de vento da nossa Terra. E a gente tem as formações dos ventos. Os ventos variam de acordo com as zonas em que eles estão localizados. A gente tem as zonas anticlinais e as zonas ciclonais. As zonas ciclonais favorecem a formação de ciclones e as zonas anticlinais já não favorecem tanto assim. Por quê? Nas zonas anticlinais a gente tem alta pressão, muita densidade e é uma região mais seca que não tem muito nuvem. É área de divergência dos ventos, então vai estar um vento para um lado e um para o outro. E nas zonas anticlinais é sentido horário no hemisfério norte e anti-horário no hemisfério sul. Agora a gente tem as zonas ciclonais, que já são de baixa pressão, menos densas, já é mais úmida e tem muitas nuvens. É área de convergência de ventos, então os ventos ali vão se colidir. E lá nas zonas anticlinais é sentido horário no norte, nas ciclonais é sentido anti-horário no norte. Nas zonas anticlinais é anti-horário no sul.
nas zonas ciclonais é horário no sul. Então, um é contrário do outro. E a gente tem as brisas terrestres e as brisas marítimas. A água, ela absorve calor muito devagar. Então, por exemplo, se você está lá na praia, de dia, a terra vai estar mais quente que o mar, porque o mar ainda vai estar no processo de absorver calor do sol. Só que aí de noite, quando o mar já absorveu todo o calor que tinha para absorver, assim como ele demora para absorver, ele demora para liberar. Então, à noite, o mar vai estar mais quente que a terra. E disso, da do mar tá mais frio que a terra, então o mar que joga o ar frio para a terra é chamado de brisa marítima. Agora, quando é a terra que tá mais fria e é ela que leva o ar frio para o mar, já é brisa terrestre. E a gente tem as brisas de vale e as brisas de montanha. As montanhas absorvem calor mais rápido do que os vales. Então, de dia, o ar quente vai estar concentrado nas montanhas por conta do sol, e o ar frio vai estar concentrado nos vales. Então, essa brisa a gente chama de brisa de vale, porque é a brisa de vale, isso mesmo, porque é o vale que está com o ar frio. Agora, quando tá de noite, que a montanha esfriou e ela que vai estar com ar frio, já é chamado de brisa de montanha. O nome brisa vem de ar frio, então brisa terrestre é quando a terra tá levando o ar frio. Brisa marítima é quando o mar tá levando o ar frio. Brisa de vale é quando o vale tá levando o ar frio. Brisa de montanha é quando a montanha tá levando o ar frio. E a gente tem os ventos perigosos. Porque zona de baixa pressão, como a gente viu anteriormente, tem convergência de ventos. E quando a água desses ventos, que originaram esses ventos, estão muito quentes, vai acontecer os ciclones, que são no Oceano Atlântico a gente chama de furacão e no Pacífico de tufão. Mas é aqueles que a gente vê muito lá nos Estados Unidos, na Flórida, no Caribe, os nossos chamados furacões. A gente tem a circulação geral da atmosfera. Como a radiação solar não é igual no planeta Terra, isso vai fazer com que tenha zonas de alta pressão e zonas de baixa pressão. Então é assim, as zonas polares são de alta pressão, aí as de abaixo da polar é de baixa, abaixo da baixa é alta e na região da linha do Equador é baixa. Eu costumo decorar por alta, baixa, alta, baixa, alta, baixa, alta. Começa com alta e termina com alta. E a gente tem os tipos de chuva. As chuvas convectivas, elas acontecem no verão. E elas vão estar localizadas em áreas quentes e úmidas. Aí a gente tem as chuvas frontais, que ela ocorre pelo encontro de uma massa de ar quente e uma massa de ar fria. Porque aí ela vai empurrar o ar menos denso para cima e vai acontecer ali uma condensação que vai fazer chover. E a gente tem as chuvas orográficas, que são as chuvas de relevo. As chuvas orográficas são aquelas que acontecem perto de montanhas, de cordilheiras, porque o que acontece? Pela chuva estar densa, por ela estar carregada lá com as gotas de água, ela não vai conseguir atravessar a montanha ou a cordilheira para poder fazer chover no outro lugar. Então, vai chover ali antes da cordilheira ou da montanha, vai subir só a nuvem, levando o ar quente para o outro lado. E aí, a parte que está úmida, que é onde chove, é chamado de barlavento. A parte que fica seca, que só leva o vento quente, chama de sotavento. E aqui tem o esqueminha dos climas do nosso planeta Terra. Então agora vamos para a próxima parte da nossa videoaula. Começando a segunda parte da nossa videoaula, que a gente vai falar do capítulo 9 dos solos e das formações vegetais. Bom, basicamente o nosso solo é composto de 45% do nosso solo é mineral,
Aí é 25 ar, 25 água e 5 é matéria orgânica. E o nosso solo surgiu por conta do intemperismo de rochas que existiu onde está localizado os nossos solos, porque as rochas é um material que se fragmenta facilmente. A gente pode ver nesse slide aqui que todo o nosso solo era composto de rochas. Só que por conta de chuva, umidade e diversas outras ações, essas rochas foram sendo intemperizadas até elas começarem a se fragmentar, formar as raízes e as outras partes do solo que a gente conhece. Agora, a gente tem 5 fatores que contribuem para não existir só um tipo de solo, que são as rochas, porque o tipo de rocha que tem naquele solo vai influenciar na maneira que o solo é formado. O clima, porque, por exemplo, climas úmidos têm melhor distribuição de água, então já vai ser um solo mais fértil, certo? E mais úmido também. E a gente tem o relevo, por quê? Quando o relevo não é muito alto, pode contribuir para formar solos mais profundos, que a gente já vai ver daqui para frente. Agora, a gente também tem a matéria orgânica. Por quê? Quanto maior o solo tiver matéria orgânica, mais fértil ele é. E também o tempo, porque com o tempo, alguns solos podem ir se tornando mais profundos, ganhando mais maturidade. Agora, a gente tem 2 tipos de solos, os jovens e os maduros. Os jovens, eles são rasos, estão em relevos íngremes, são de climas mais secos e são de rochas mais resistentes. E os solos jovens é dessa bolinha aqui amarela que a gente pode ver no slide. Tá vendo que ele só foi até 50 centímetros, que é considerado isso raso. E a gente tem os maduros, que são profundos, estão em relevos planos, é de clima úmido e já são de rochas mais frágeis. E é o exemplo aqui da imagem com a bolinha vermelha, para vocês entenderem que a bolinha amarela é um exemplo de solo jovem e a bolinha laranja é um exemplo de solo maduro. Só que a gente também consegue classificar o solo pela forma com que ele foi feito, que pode ser tanto eluvial ou aluvial, quanto zonal ou azonal. Os solos eluviais ou zonais é porque eles foram formados pela rocha matriz. Vamos supor, pegando esse slide aqui de exemplo, vamos supor que esse solo aqui que foi formado foi oriundo da própria rocha que tinha antes dele. Então, é porque é um solo eluvial. Agora, se os aluviais ou as azonais, é porque eles foram produzidos de outras rochas que não são da rocha mãe deles. E geralmente os solos aluviais são aqueles que estão em zonas de rios ou faixas costeiras. Por quê? O mar, o rio, o lago, o oceano, o que for, vai trazer sedimento de outros lugares para aquela zona ali de terra. E essas rochas que os rios, os lagos, os mares, os oceanos podem trazer para aquele lugar, pode ocorrer com que se forme solos. Agora a gente tem os horizontes. O nosso solo ele é dividido em horizontes, ele é dividido em camadas. O horizonte O é onde fica a matéria orgânica. No horizonte A é onde a gente já tem mais terra, como vocês podem ver. No horizonte E já começa a ser um solo mais arenoso. No horizonte B é aquele já solo argiloso que a gente vai ver mais para frente. No horizonte C já é onde está localizado o nosso lençol freático e no horizonte R é a parte do nosso solo que é inteiramente composta por minerais. E aqui a gente tem os solos do nosso queridíssimo Brasil. E vocês podem perceber aqui por esse mapa que mais da metade do território do Brasil é composto pelos latossolos e argissolos. É por isso que a gente tem uma diversidade de solos aqui no Brasil, são todos esses, só que eu só vou falar dos latossolos e dos argissolos porque eles são os mais presentes. Então, os latossolos, eles são profundos e têm uma textura argilosa ou arenosa.
e eles são muito bem drenados e também sofrem muita intemperização, além ali deles serem muito ricos em óxido de ferro e alumínio. E a gente tem os argissolos, que o próprio nome já fala, eles são ricos em argila e eles também são profundos. Só que uma característica dos argissolos é que os horizontes dos argissolos são bem marcados. Eu consigo ver aonde está cada horizontezinho dos argissolos. Agora aqui são os outros tipos de solo que existem no Brasil, mas que eu não vou focar neles na aula hoje. E agora a gente tem um exemplo de latossolo no Brasil, que é o nosso solo terra roxa. Lembrando que o solo terra roxa, ele é oriundo do vulcanismo que teve nessas áreas aí, que fizeram com que a área tivesse um solo muito fértil. E é isso, já falei, né? Que a terra roxa é um exemplo de latossolo. Agora a gente tem o massapê. O massapê é um exemplo de solo argiloso que a gente tem no Brasil e que ele também é muito fértil. Uma diferença é que o terra roxa é avermelhado e o massapê é bem escurinho, parecendo um carvãozinho. E ele é argiloso e é muito fértil, como eu já falei. Agora a gente tem as vegetações do nosso mundo aí. As vegetações, elas variam dependendo da latitude, do clima e do relevo. Como vocês podem ver aqui, a variação das vegetações por conta da latitude e aqui por conta do relevo. Mas a da latitude, aqui em baixas latitudes, a gente já tem uma vegetação predominantemente de climas frios, de médias latitudes já é daqueles climas mais refrescantes e de altas latitudes já começa a ser aqueles climas mais secos. E agora, a gente tem aqui de como a vegetação varia com a altitude. Vamos pegar um exemplo aí de uma montanha. Lá na parte plana da montanha, no início da montanha, a gente vai ter as florestas tropicais e temperadas. Aí mais para cima, quando a gente já começa a subir na montanha, a gente tem a taiga. Quando a gente está quase no topo, mas não no topo, a gente tem a tundra. Quando a gente está chegando aí no topo, a gente tem o gelo e a neve. Agora, a vegetação ela pode ter diferentes plantas, que elas podem ser arbóreas, elas podem ser do extrato arbóreo, arbustivo ou herbáceo. O extrato arbóreo são de árvores mesmo, que são daquelas árvores que compõem as nossas grandes florestas. Agora, os arbustivos já vem mais daquela ideia de arbusto, que já não é aquelas árvores tão grandes, mas não é aquela vegetação que está ali no chão. Agora, o extrato herbáceo é da vegetação que está no chão. E a nossa vegetação também pode ter diferentes estruturas. Tá vendo que o extrato arbóreo já tem uma estrutura mais alta e fechada, que tem, ou seja, uma árvore do lado da outra, e que, por exemplo, no extrato arbustivo já são árvores baixas e que estão uma longe da outra, porque fechado seria aquela ideia de que as árvores estão tudo uma junta da outra. Agora aberto já tem uma aqui, a outra lá, do outro lado, a outra lá, do outro lado. Só que a nossa vegetação também pode ter diferentes folhas. As folhas podem ser latifoliadas, que é quando elas são largas e grandes, e elas podem ser aciculifoliadas, que elas são mais finas e mais secas. O exemplo de aciculfoliada seca é as folhas dos cactos. E as de aciculfoliadas tipo, mais finas, de regiões mais frias, para aguentar o inverno. Agora, as nossas folhas também pode ou não perder, ou pode ou não cair. Por exemplo, as folhas perennifólias é porque elas não caem. Independente da estação do ano, elas não caem. Agora, as caducifólias é que elas perdem suas folhas nas épocas frias e secas do ano, nas estações frias e secas do ano. Agora, a gente tem os tipos de vegetação. A gente tem a tundra, que ela tá mais no clima polar, que é aquele clima muito frio, e ela já é aquela vegetação mais rasteira, como vocês podem ver aqui nas imagens. Agora a gente tem a taiga.
Taiga é aquele tipo de vegetação que já tem umas árvores bonitinhas, mas que são predominantemente de clima frio, como vocês podem ver aqui. A gente tem os estepes e pradarias, que a maior parte das estepes, no caso, todas as estepes e pradarias são aquela rasteira que fica mais no chão, então não tem árvore. E como vocês podem ver aí, estão naquelas zonas subtropicais e semiáridas, tem forte sofrem forte influência da continentalidade. Aí tá aqui umas fotinhas dos estepes e das pradarias. E a gente tem a vegetação mediterrânea, que é aquela mais próxima de oceanos. E ela tá mais perto do clima mediterrâneo, por isso o nome vegetação mediterrânea. E é aquela lá, inverno úmido e verão seco. Ou seja, no inverno chove e o verão é seco. Então aqui vocês podem ver uma fotozinha, umas fotos da vegetação mediterrânea. E a gente tem os desertos, que todo mundo conhece, que são daquelas áreas que o clima é muito quente e de áreas secas também. E não tem muita árvore, porque as árvores não conseguem desenvolver. Não conseguem se desenvolver. Então vai ter muito cacto, por exemplo. E a gente tem as savanas. As savanas, elas estão num lugar que é mais úmido um pouquinho do que o deserto. E ela já é mais parte do estrato arbustivo, que foi aquele que a gente viu. E é onde fica a maior parte dos nossos animais, né? Que é onde eles mais conseguem se desenvolver. E a gente tem as florestas temperadas. O que a gente pode falar das florestas temperadas? É que elas têm as 4 estações do ano, que elas, por elas estarem localizadas no clima temperado, elas vão ter as 4 estações do ano bem definidas. Então, que mais que eu posso falar para vocês? Ah, que, por exemplo, elas perdem as folhas no outono e no inverno. Porque, como é bem definido lá, então é muito frio o inverno e é mais ou menos frio o outono. Então, elas precisam perder as folhas, porque as folhas delas, por serem finas, por serem acicufoliadas, é assim que chama? Vamos ver aqui. Por serem acicufoliadas, elas vão sofrer com a ação do inverno e para elas não queimar, elas vão cair. E a gente tem as florestas tropicais e equatoriais. E o que a gente pode falar das florestas tropicais e equatoriais? Igual tá aqui em negrito. Ele está presente em solos profundos, ou seja, em solos maduros, mas elas são muito lavadas pela chuva. Então, vai aumentar nessas florestas a concentração de alumínio e de hidrogênio, tornando as florestas tropicais e equatoriais ácidas. Só que, mesmo elas sendo ácidas, elas conseguem abrigar uma diversidade de espécies, porque elas têm o fenômeno da serrapilheira, que é quando elas mesmas, como que eu posso falar? Elas mesmas garantem a própria sobrevivência. Muito legal isso. Vamos ver se tem mais alguma que sofre com alguma coisa. Por exemplo, as savanas, por conta da incidência solar, elas são muito suscetíveis à queimada. Principalmente se o ser humano ir lá e jogar fogo, vai acabar com as savanas. Outra aqui que a gente pode falar. É, são só essas aí que tem umas exceçõezinhas dentro. Mas essa foi a nossa videoaula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida é só deixar aí nos comentários que eu respondo.